Olá, tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema hoje é Todos no mesmo barco, ou quase. Alagoas sempre teve políticos muito influentes no cenário nacional. Nos dias de hoje, dois dos mais influentes políticos alagoanos são o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o senador Renan Calheiros. Os dois são considerados arquirrivais pela mídia nacional, tanto aqui do estado quanto lá em Brasília. Renan esteve até o governo passado de Bolsonaro na oposição e Lira no governo. Lira ficou com Bolsonaro até o fim, fez o que se esperava dele, fez o que era certo, defendeu um aliado, mas após a derrota, Lira defendeu a democracia, defendeu as urnas eletrônicas e passou agora, no governo Lula, a ser um defensor da governabilidade. No último domingo, em entrevista à Folha de São Paulo, Lira afirmou que o PP, o seu partido, é agora a base de Lula na Câmara e que o Centrão terá cargos na Caixa. Arthur Lira é agora um aliado do presidente Lula. Está, portanto, no mesmo barco, a nível nacional, de Renan Calheiros. Vamos ter uma ideia de como fica a bancada federal do Estado em relação às eleições do ano passado. Nas eleições de 2022, os deputados e senadores eleitos estavam, assim, divididos até o final da eleição. No barco de Jair Bolsonaro, os deputados federais eleitos Arthur Lira, Alfredo Gaspar, Fábio Costa e Max Beltrão. Num plano executivo, o prefeito de Maceió, JHC, como o mais influente executivo ao lado de Bolsonaro no estado. O senador Rodrigo Cunha, que foi candidato a governador pela oposição, ficou como independente e ele segue até hoje como independente. No barco do Lula estavam os senadores Renan Calheiros, o senador eleito Renan Filho, os deputados federal Paulão, Luciano Amaral, Isnaldo Bulhões, Rafael Brito e um detalhe, Daniel Barbosa, que é do PP de Arthur Lira, filho do prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, ficou com Lula já em 2022, mesmo estando no partido que apoiava Bolsonaro. Hoje, e destacando aqui um executivo, o governador Paulo Dantas, que é fã do Lula, também estava nesse mesmo barco. Passadas as eleições, a partir da aliança de Arthur Lira, os passageiros estão mudando de barco. Só para a gente ter uma ideia, hoje seria essa a composição. No barco de Arthur Lira, de jovem de Bolsonaro, do Bolsonaro, cada vez mais vazio, sobrariam mais ou menos aí, talvez numa linha de oposição a Lula ou de independência, os deputados federais Alfredo Gaspar e Fábio Costa, além do prefeito JHC, que é do PL de Bolsonaro. No barco de Lula entraram, então, Arthur Lira e Max Beltrão. Provavelmente o Max Beltrão ainda não declarou assim apoio ao governo, mas já está trabalhando aliado com a base de Lula e com a definição do Arthur Lira, a quem ele é muito ligado. Provavelmente o Max vai para a base do governo. O barco de Lula tem mais passageiros, o barco do Bolsonaro está mais vazio. Isso em relação à bancada federal lá em Brasília, e isso, claro, terá repercussões na política local. É claro que alguns desses ocupantes aqui, como Gaspar, Fábio Costa e JHC, vão ter que decidir nos próximos dias se vão continuar na oposição ou se vão seguir Arthur Lira. Resta saber se esse barco, o barco do poder de Lula, vai chegar na prefeitura de Maceió e com todos os seus ocupantes, incluindo Arthur Lira e Max Beltrão, no Palácio dos Palmares.